Estamos iniciando o Giro Grana número 25. Eu sou o Rafa Kozlowski da Start Grana. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, deixe sua inscrição. Lembrando também que nós estamos nas plataformas de podcast. Hoje nós falaremos sobre Haddad e Tarcísio, inflação, Lula e eleições, Bitcoin, ouro, Hamas, Israel, Trump, stablecoins, governo, MP dos impostos, mais impostos, impostos. Parece que tudo que acontece no Brasil é imposto e o governo deveria lançar o programa Mais Imposto para poder ajudar um pobre político que o país está precisando de dinheiro, né? Vamos lá. Calma aí, vamos tirar aqui, senão a gente dá gatilho pro governo, não pode dar. Haddad diz que ajudará São Paulo mesmo após Tarcísio agir para proteger a Faria Lima. Por que dessa notícia? Ontem foi votada a MP 1303 ou 1303 ou 1303. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando todas as mudanças que iriam acontecer. Acontece que ela não foi colocada para votação. O Congresso decidiu que não vai aprovar e não vai existir essa MP. E aí, como eu faço em todo o Giro Grana, a ideia é a gente se aprofundar na notícia, tentar entender o que está acontecendo. E eu já deixo aqui minha opinião que isso daqui nada mais é do que uma tentativa de ir cravando, ir criando uma ideia do que o Tarcísio é uma pessoa ruim. Então, tudo o que está acontecendo de ruim no governo, veja que antes eles falavam o Bolsonaro, eles já estão mudando para o Tarcísio porque eles precisam criar o discurso que o Tarcísio é um cara ruim, que o Tarcísio é um cara mau, que o Tarcísio deve ser preso. Inclusive, já fizeram um pedido de apreensão de passaporte dele e outras coisas. Então, a esquerda já começou a colocar a pecha no Tarcísio, que tudo que acontecer de ruim a partir de agora no governo é culpa do Tarcísio, que não tem nada a ver com ele, só foi uma votação no Congresso. Inflação acelera para 0,48 em setembro, diz o IBGE. Ainda o governo tem problema para controlar a inflação. Não acredito que a Selic caia esse ano. Provavelmente, talvez até no primeiro trimestre, se continuar do jeito que está, também não vamos ter queda. Lula mantém liderança em cenários eleitorais e aumenta a vantagem sobre Tarcísio, mostra a pesquisa. No vídeo sobre as eleições, o último que eu fiz, acho que o 09, eu destrinchei toda a pesquisa, eu coloquei na íntegra toda a pesquisa da Genial e da Quest, a última, né, acho que a penúltima, uma antes dessa, e eu expliquei ali tudo o que está acontecendo no governo, toda a minha visão que eu tenho. Então, se você tem interesse, busca aí o vídeo, que ficou bem legal. Tudo que tem acontecido, principalmente essa questão de Trump, com a ajuda da mídia, dizendo que agora os dois são amigos, isso está ajudando a limpar a imagem do Lula. Tá todo mundo esquecendo o que está acontecendo com o país, tá todo mundo levando na boa e falando que o Lula tá se saindo bem, tá sendo bem sucedido. Então, a visão que as pessoas têm dele tá melhorando. Pode ser que ele tenha mais, que isso seja revertido em votos o ano que vem, né? Ele tá conseguindo realmente limpar o nome dele como uma pessoa ruim, como um político, né? Um governo ruim. Bitcoin recupera fôlego e volta a subir com fluxo institucional firme. Eu gosto de notícia de cripto. Aliás, assim, toda notícia, até eu vou falar do ouro daqui a pouco, toda notícia quando fala sobre algum ativo, se ele subiu ou se ele caiu, já adiantando que o ouro recua após acordo em Gaza reduzir demanda por proteção. O que acontece? Ninguém sabe por que um ativo subiu ou caiu. O Bitcoin, outro ponto que as pessoas ainda acho que não se atentaram, o Bitcoin normalmente ele oscila 3%, 4%, 5%, que isso é comum acontecer diariamente. O problema é que agora 5% do Bitcoin é mais de US$ 5.000, porque ele está na faixa aí de 120 a 123 mil dólares. Então, qualquer oscilação que ele tiver em termos de preço, ele vai mudar muito. Então, ele vai subir US$ 5.000, US$ 10.000 em um dia, e isso vai assustar as pessoas. Elas tentam achar um motivo. O motivo é sempre alguma guerra, alguma coisa está acontecendo, algum acordo, e às vezes nem tem um motivo em si. Às vezes são traders que fizeram um movimento ali, para quem não estuda o mercado, acha que é alguma coisa política, mas não é. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia. Há o exemplo do ouro recua após acordo em Gaza. Caiu 0,2%, mas caiu e aí serve como notícia para as pessoas. Eu trouxe aqui o gráfico do ouro, isso aqui eu achei super interessante, fazia tempo que eu não via o ouro. Aqui, ó, eu coloquei o gráfico, cada barra dessa representa um mês, e eu coloquei a partir de 2008. Então, ele veio, na verdade, aqui como o gráfico ele está reduzido, a gente não consegue ver as oscilações muito
antigas, ele acaba fazendo uma linha, mas basicamente ele veio nessa lateralização antes de 2008, aí ele teve uma alta pós-crise mundial aqui, 12, 13, ele caiu, durante a pandemia ele subiu, e aí subiu bastante também, só que a curva de crescimento dele, de meados, né, no início de 2024 para agora, é mais de 100%. Isso daqui, não que seja assustador, e é difícil a gente explicar, até porque eu li algumas matérias para tentar entender o que estão especulando sobre o ouro. Uma das coisas que falaram é sobre IA, tá todo mundo prevendo que pode acontecer um grande crash, igual aconteceu lá na bolha.com nos anos 2000, por a tecnologia e por a Bolsa Americana estar fazendo as máximas, mas também existem pessoas que acreditam que a França está com muito problema, outros países, o Japão está com problema fiscal, então tudo isso traz as pessoas para uma segurança maior. Acontece que a gente tem oportunidade e pode ser que o ouro venha a oscilar bastante, porque se ele subiu 100%, em algum momento as pessoas vão retirar o dinheiro do ouro. Elas vão ser forçadas a fazer isso. Talvez isso seja um início ali, um preditivo que vai vir uma crise muito forte para frente, a gente não sabe. As pessoas, talvez esse cenário de guerra que a gente está tendo, Rússia e Israel e Irã e tudo que está acontecendo, o Trump indo um pouco mais efusivo dentro das suas decisões, talvez está deixando isso as pessoas um pouco desconfiadas. Eu acredito, já falei aqui, eu falo isso dentro da Start Grana, que talvez aí nos próximos 24 meses, um pouco mais, nós vamos ter uma grande crise, de 12 a 24 meses, que seria fim de 2026 para 2027. Eu estou com um pé atrás, estou cauteloso, na verdade faz parte da estratégia da Start Grana, nós sempre estarmos protegidos, então 50% ou uma variação disso sempre fica em caixa, porque a qualquer momento pode vir uma crise. Bolsa brasileira na máxima, bolsa americana máxima, criptos nas máximas, o ouro nas máximas, ou seja, tem algo estranho acontecendo. O que a gente não sabe, a gente vai saber depois que acontecer, por isso que é melhor a gente se prevenir antes. Vamos para a primeira notícia. Israel ratificará plano de paz com Hamas. Militares manterão controle de 53% da faixa de Gaza. O anúncio foi feito por Trump e todos os reféns mantidos pelo grupo terrorista serão libertados e tropas israelenses recuarão em Gaza. Demais detalhes ainda serão divulgados. Na semana passada, eu não lembro se eu cheguei a trazer aqui no Giro Grana, se deu tempo ou não. Eu acho que sim. O Trump elaborou 20 medidas e colocou na mesa do Hamas e falou: ou vocês aceitam ou vocês vão ser exterminados. Eu lembrei agora, eu comentei no Giro Grana passado. E aí o Hamas aceitou, porque ele não tem opção, ele tem que aceitar. Se esse plano ele vai seguir da forma, tá muito bonito no papel, tá todo mundo comemorando, Hamas tá feliz, Israel tá feliz. Se realmente esse plano vai dar certo, a gente não sabe. Se ele der certo, o Hamas for dissolvido, para quem não sabe, o Israel, imagina que o Israel ele é um estado, não sei se eu vou conseguir demonstrar ele, mas o Israel ele é um estado, imagina aqui que a gente tem aqui um estado assim um pouco retangular, a gente tem um retângulo. Então a gente tem uma parte de cima do retângulo, no canto aqui em cima, que é a Palestina, aí a gente tem Israel em todo o corpo, e aqui embaixo, bem no cantinho, no litoral, a gente tem a faixa de Gaza que é tomada pelo Hamas. O que os Estados Unidos propôs e qual que é o grande problema? E aí é um controle muito maior que existe, mas a célula do Hamas ela fica ali na faixa de Gaza. Se conseguir pacificar essa área, a questão Palestina e Israel teoricamente fica resolvida. Se você conseguir implantar um governo, conseguir colocar a Palestina como um governo democrático, com eleições livres e abertas, que a população consiga votar, você realmente cria um Estado da Palestina. E a Palestina e Israel historicamente existiram, teve momentos que deixaram de existir quanto a território, porém elas estão ali. Se isso acontecer, o motor para isso ter acontecido é o Trump. Então, o Trump ele está fazendo muito mais do que qualquer pessoa de esquerda já fez até hoje. O grande problema que a gente tem ali não é a questão Palestina, é a questão Hamas e outros países que utilizam o Hamas para atacar Israel.
Acabando com isso, você consegue ter a famosa Palestina livre que a esquerda tanto quer e que provavelmente o Trump vai ser o cara que vai conseguir livrar a Palestina. O Brasil movimenta 318 bilhões em criptomoedas e cresce 109% em um ano, aponta Chain Analysis. Mais de 90% dos fluxos brasileiros já envolvem stablecoins, consolidando o país como motor da criptoeconomia regional. Um ponto aqui para quem não entende muito de cripto, quando você pega o seu dinheiro, reais, e manda para uma exchange, uma corretora cripto, você precisa fazer a conversão dele em stablecoin, que é um dólar digital. Com esse dólar digital, eu coloquei aqui como exemplo a Tether, mas existe outros dólares digitais, né, outras moedas digitais, você compra a cripto. Existe um par real Bitcoin? Existe. O problema é que não existe em todas as criptos e você perde poder de negociação, porque imagina que você está negociando com o mundo inteiro e só brasileiro está comprando em real. Para conseguir deixar esse mercado universal, as pessoas utilizam stablecoin. Então, nada mais lógico do que você ter 90% do fluxo dos brasileiros em stablecoin, porque você precisa ter a stable para poder comprar uma cripto. Então, a movimentação, a base do dinheiro digital, ele é movido por stablecoin. É mais ou menos o dinheiro que a gente tem aqui, só que ele está no meio digital e não é operado por nenhum governo. Aqui está o grande ponto de diferença, o grande ponto de mudança, inclusive com a MP, que eu já vou comentar aqui, e todo esse cerco que o governo tenta fazer com a cripto, mesmo que isso aconteça, você tem uma possibilidade de estar livre do governo, você não pagar impostos, você tem uma certa segurança de que isso não vai acontecer. Lógico, você precisa tomar algumas precauções, aqui não é o vídeo para falar sobre isso. Se você quer aprender a investir em cripto, como proteger suas criptos, pode assinar a Start Grana, que lá dentro a gente consegue ajudar você. Você precisa ter uma certa atenção dentro do mercado cripto, porque ele não é tão simples de ser feito. Você é o custodiante do seu dinheiro, então essa responsabilidade algumas pessoas ainda não têm. A gente vê aqui pelo valor que bastante parte dos brasileiros tem, comparado com a América Latina, o Brasil, ali, acho que nenhum país chegou a 100 bilhões de movimentação, então você tem 318, já é um bom sinal, mas ainda é muito pouco, deveria ser muito mais, e eu acredito que a tendência para o futuro é que as pessoas tenham cada vez menos a moeda do seu país, estejam cada vez mais em stablecoin, e a liberdade agradece. Outra notícia, a MP 1303 cai no Congresso, veja como fica a tributação dos investimentos agora. O texto que unificava alíquotas e criava novas regras para aplicações financeiras foi derrubado pela Câmara. Com isso, volta a valer o sistema atual com IR regressivo e isenção em títulos incentivados. Eu já vou mostrar aqui as possíveis mudanças que teriam e como continuou, mas eu coloquei a imagem do Lula aqui por uma questão. O Lula falou que quem perde não é o governo, né? Quem perdeu sem essa aprovação é o povo. E é legal, do ponto de vista da esquerda, essa criação de narrativa, até para a gente entender como que o governo de esquerda atua, eles criam uma ideia de que eles estão ajudando os pobres, cobrando mais dos ricos. Eles não estão fazendo absolutamente nada do pobre. Eles estão basicamente dizendo: você pobre que se fode todos os dias e paga muito imposto, agora nós queremos que o rico pague muito imposto também. A gente quer que ele se foda todos os dias. Então, o pobre paga muito imposto, você paga muito imposto e o rico paga pouco. Então, a gente vai fazer o rico pagar muito. Ao invés de falar assim, o rico paga pouco, você que paga muito, vamos retirar o seu imposto. Esse seria o mundo ideal. O mundo que o PT, o governo, acredita é que você taxando o rico, você está ajudando o pobre, porque você vai conseguir tomar mais dinheiro para si, o governo vai ter mais dinheiro e você vai distribuir aos pobres. O que seria essa distribuição? Não é fazendo estrada, não é melhorando o saneamento, não é fazendo nada que melhore o país. A única coisa que eles vão fazer, vão pegar, vão colocar dinheiro na mão das pessoas. Daí a pessoa vai pegar o dinheiro, vai no jogo do tigrinho, vai em casa de aposta, vai usar com bebida alcoólica, com cocaína, com várias outras coisas que não vai trazer benefício para o país.
Então esse já é um ponto errado que a gente tem de dar dinheiro para o governo. O governo gasta muito, gasta mal e ele precisa de mais dinheiro para pagar suas contas. Ponto, é isso que acontece. Isso a gente tem de um lado. O que que a gente tem do outro lado na realidade? Imagina que você tem uma empresa aqui, a gente não está falando do rico, a gente está falando de empresas comuns, do dia a dia, do mercado de trabalho. Mesmo que seja empresa grande, vamos pensar uma empresa com 200 funcionários. Aumentou o imposto, aumentou a alíquota. O dono da empresa, ele sobrevive com, vamos fazer uma conta aqui bem aproximada, com 1 milhão. É o faturamento dele. Todo mês tem que sobrar no caixa dele 1 milhão. Aí o governo foi e taxou, passou a sobrar 800 mil reais. E ele precisa de 1 milhão. O que que ele vai fazer? Ele vai aumentar o produto dele, vai aumentar o preço do produto. O porém é o seguinte, se você pegar uma pessoa e falar, não, eu realmente eu vou ficar com esses 800, não quero aumentar meu produto, eu vou dar o dinheiro para o governo, vou ficar feliz, eu sei que ele vai ajudar os pobres, está tudo bem, é assim que vai ser. Aí esse patrão tomou essa decisão. Só que vai chegar a virada de ano, o imposto sobre a folha subiu, o IOF subiu, a não sei o que subiu, o ICMS subiu, o IPTU subiu, o IPVA subiu, não sei o que subiu, tudo subiu. Ele tem que repassar o preço. O IPTU do barracão que ele tem a indústria subiu. Ah, eu vou absorver, não vou repassar. Aí o salário dos funcionários subiu 10% por convenção coletiva. Aí o fornecedor repassou 25% de aumento porque ele teve 10% de aumento. Entende que 10% de aumento tem que ser 15, 20, 25 para cobrir, porque senão você não cobre. Então é uma cadeia muito complexa para a gente presumir que você retirando do rico vai vir para o pobre. Você vai pegar, vai vir para o governo e você vai repassar para o pobre. Acontece que tudo fica mais caro, ficando mais caro para o pobre é mais difícil, porque ele tem que pagar mais pela mesma coisa que ele pagava antes. O rico consegue cobrar mais porque ele detém a manufatura, é ele que está cobrando, é ele que põe o preço, é ele que controla o mercado. Então ele cobra o preço que ele quiser. Ele precisou, a necessidade dele, se ele baixar o preço, ele fica no negativo, fica devendo. O governo está explorando ele. Perfume, por exemplo, é 90, 92% imposto, videogame é 70%. Tem produto que é 60%. Como que você sobrevive num mercado desse? Você tem que cobrar o produto mais caro. O produto mais caro fica mais caro para o pobre. Ou seja, essa MP tornando mais caro para os ricos, quem vai pagar mais caro é os pobres, porque o rico ele aumenta o preço. O rico retira daqui, o rico leva o dinheiro dele para offshore. Teve um comentário aqui num vídeo que eu fiz, o rico vai retirar a empresa do Brasil. Ele não retira a empresa, ele não consegue pegar 200 funcionários e abrir uma empresa fora do país em 3 meses e começar a vender ou retrazer para o Brasil. Ele retira o dinheiro dele, o lucro dele vai para outro país, onde dá uma oportunidade melhor em termos de planejamento tributário. E aí a gente prejudica quem? Quem tem menos. É sempre assim, é uma lógica, é um raciocínio tão lógico que uma criança de 6 anos deveria entender isso. E aí a gente tem políticos falando isso. Eles sabem que não é dessa forma que funciona, eles falam para as pessoas acreditarem e continuarem votando neles. Que bom, agora fizeram algo pelos pobres, então vamos votar nele. Nossa, não retiraram o imposto não colocaram imposto no rico, é culpa do outro cara lá, então não vamos votar naquele outro cara lá. E aí eles ficam se perpetuando no poder. Então, para a gente continuar aqui, o que que previa? Eu vou passar os pontos principais. Quem quiser, dá um pause aí e ver por inteiro, mas os pontos principais. A alíquota única de 17,5%, então ia acabar com a tabela regressiva, que vem de 22 a 15. O grande problema aqui, e eu comentei isso no vídeo passado, era que abria margem para esses 17,5%, por ser apenas uma alíquota, você aumentar para 18%, depois para 20%, depois para 25%. Aí outra gente ia falar que, Rafa, você está viajando, não vai ser assim, eles vão colocar 17,5%. Antes de aprovar, eles já tinham mudado para 18%. E aí, ano que vem? Quem garante que não ia para 20, para 22? Porque se foi, eles iam falar assim, antes era 22,5%, a gente está com 18, estamos com um déficit, vamos colocar 20. E aí ia para 20, daí no outro ano ia para 22, depois para 25, e aí cada vez mais. Esse era o grande risco. Tributação de 5% sobre títulos isentos, LCI, LCA e outros títulos. O fim da isenção de dividendos pagos por fundos imobiliários. O imposto de 17% sobre cripto. O fim da isenção de 35%.
aí o aumento da CSLL de fintechs de 19 para 15 e elevação no imposto de renda sobre JCP. Essas eram as maiores mudanças, a ideia era arrecadar 21 bilhões. O que tinha mudado no texto antes de ser aprovado, que era o que eles estavam tentando aprovar? Então eles mantiveram a isenção, na verdade, eu nem sei se realmente era isso, porque eles tinham falado que iam ter essa cobrança aqui, mas talvez tinha sido ali discutido uma isenção na LCI, LCA e debêntures. A unificação do imposto para 18%, ou seja, já tinham aumentado a alíquota. Criação no programa de litígio, enfim, aqui a parte de bets, não interessa. O fim da isenção de renda de 35 para cripto e aquele programa de regularização das criptos que eu falei aqui que iria abrir margem para você lavar qualquer tipo de dinheiro a 7,5%, que é um absurdo isso, como as pessoas não conseguem pensar, mas enfim, era o que estavam propondo, talvez em benefício próprio, né? De criação de ETF de ativos isentos. Como que é hoje? E aí, para você que não sabe como é a tributação, faz um print, dá um pause aí e salva isso aqui para que você saiba até então. Pode ser que a semana que vem já tenha mudado. Renda fixa, e aí são os CDBs, Tesouro Direto e debêntures. A gente tem essa tabela regressiva aqui, que quanto mais tempo tá o depósito, mais ele o imposto é maior, né? Então depois ele vai reduzindo esse imposto até chegar nos 15%. O LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas é zerado, então não tem imposto, continua sem imposto. E as ações continua 15% do imposto sobre operações comuns, 20% para day trade. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, você paga 20%, isenção para vendas mensais até 20 mil. Esse valor aqui deveria ser corrigido, tá? Super defasado, continua. Eles iriam unificar, né? Iria para 60 mil em 3 meses. JCP segue com retenção na fonte de 15%. Cripto segue com isenção de 35 mil por mês. Acima do limite, aí entra o imposto regressivo de 22 para 15 e não há programa de regularização. E os FIIs e FIAGROS, dividendos isentos para cotistas pessoas físicas, desde que o fundo tenha mais 50 cotistas e 20% de R sobre ganho de capital na venda de cotas. Então, não tivemos nenhuma alteração, continuou como estava, mas eu acredito que vai continuar por mais um tempo, assim, quem sabe mais um mês, 2 meses. Não, eu acho que vai por mais tempo. Como caducou a MP, até vir uma nova aí, eu não sei qual que é exatamente o procedimento, mas com certeza vai levar um tempo, talvez o governo ainda não consiga aprovar. O que pode fazer eles aumentarem o EF, que já disseram que vão fazer. Eles já estão buscando uma alternativa para cobrir o rombo que eles mesmos estão criando. E a última notícia, recorde: quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Olha que triste que é isso. Mais de 43% da população adulta do país estão inadimplentes, com boletos já vencidos. São quase 72 milhões de pessoas, o maior patamar desde que essa pesquisa começou a ser feita em 2015. A dívida do brasileiro é extremamente baixa. São boletos até R$ 500 que ele não dá conta, o brasileiro ele não consegue pagar, e aí ele tem que utilizar o cartão de crédito. Eu já fiz vídeo aqui no canal dentro da Start Grana. Se você tem problema com dívida, problemas financeiros, não deixe de conhecer a Start Grana, assina a Start Grana, é muito baratinho, utiliza a comunidade Grana para tirar dúvida, entra em contato. A gente tem também outros planos dentro da Start Grana que consegue dar um direcionamento para você. E eu sempre falo que o cartão de crédito, ele não é dinheiro, ele é uma ferramenta de gestão financeira, é para você melhorar a qualidade do controle que você tem do seu dinheiro, não é o dinheiro em si. Esse que é o problema que as pessoas acabam errando, que elas acham que quando você consegue um limite de R$ 1.000, R$ 2.000 no banco, é um dinheiro que o banco está te emprestando. E não é dinheiro que o banco está te emprestando, é você que paga esse dinheiro. Eu sei que tem muita gente que deve estar pensando agora, Rafa, isso é óbvio, eu sei que é assim que funciona. O problema é que as pessoas, mesmo sabendo que é assim que funciona, elas acabam fazendo gastos extras, elas acabam fazendo um gasto a mais, um gasto que poderia ser evitado. Não estou falando aqui de necessidade de coisas extremamente básicas. Estou falando um gasto que poderia ser evitado. Às vezes a pessoa tem um vício, um descontrole, alguma compulsividade. Eu sei que são coisas um pouco mais difíceis de tratar, mas se você consegue, pelo menos, ter ali uma gestão mínima das suas finanças para não
se endividar, você já consegue fugir dessa inadimplência. Porque o grande problema do cartão de crédito é que os juros dele é astronômico, às vezes é 13, 14, sei lá quantos por cento ao mês. No ano pode dar 400%, ou seja, se você estava devendo R$ 500, R$ 1.000, isso vai para R$ 5.000 um ano depois. E vira uma bola de neve, porque você vai ter que trabalhar somente para pagar os juros. E aí você vai perder crédito, você vai ter o nome no Serasa, enfim, vai ser protestado, e aí começa uma avalanche, é como se fosse uma bola de neve. As coisas vão piorando cada vez mais na sua vida e acaba saindo dos trilhos, você acaba descontrolando. E isso acontece. Então, se você ainda não entrou nesse estágio de ter esse descontrole, faça o máximo possível para não ter. Tenha o mínimo de cartões, tente ter uma gestão, tente usar somente aquilo que você pode gastar. Eu tenho disponível para gastar esse mês, eu vou gastar esse valor. Trava o limite. Às vezes a pessoa recebe um valor um pouco maior no banco, recebe 15 mil, recebe 10 mil, ou seja, o valor que for ali, R$ 5.000, deixa liberado aquela quantidade que você sabe que pode gastar. Às vezes você tem R$ 5.000 de limite no cartão, mas o teu salário ali, teu dia a dia, você pode gastar no máximo R$ 1.000. Pega a barrinha ali e coloca limite R$ 1.000. Ah, Rafa, mas eu parcelei, deu ali a conta, então não deixa passar de R$ 1.000 a conta. Tenta fazer esse controle. 72 milhões de pessoas é muito. É praticamente o país inteiro. Se você retirar as pessoas que não são ativas, os menores de idade, você já tem ali 50% da população, né? 43%. É metade de um país que está endividado. E aí a gente tem o melhor desemprego, a melhor taxa de desemprego, a economia está tudo bem, o PIB está na altura, o dólar em baixa e 50% da população está endividada. Alguma coisa está indo errado. Ou é falta de gestão financeira, falta de controle, falta de comportamento das pessoas, ou porque realmente as coisas estão muito difíceis. Eu acho que é um misto dos dois, é um combo. E aí, quando você consegue trabalhar o seu comportamento para você evitar o gasto e você vai colocando isso como uma atividade comportamental para você, que você vai fazendo isso ao longo do tempo até virar um hábito, as coisas começam a aliviar para você. Só que se você está numa espiral de gasto, gasto, gasto e mais dívida e mais gasto, isso nunca vai cessar. O único jeito de você quebrar essa espiral é parar de ter gastos, é cortar os gastos. E se você não sabe como fazer e precisa de uma ajuda, a Start Grana com certeza te ajuda isso. Eu posso te ajudar com isso. É isso, muito obrigado pelo vídeo. Acabei estendendo, eu sempre tento fazer um vídeo mais rápido, mas vai um vídeo mais longo. Peço desculpas. Se você não é inscrito no canal, já deixa sua inscrição, deixa um comentário aí dizendo o que você acha que vai acontecer com o país, se vai ter mais impostos, se o Lula vai ganhar a eleição ano que vem, se as coisas estão melhorando ou piorando, por que as pessoas estão endividadas. Eu gostaria de saber, eu sei que é um problema que talvez você não tenha, mas aflige boa parte dos brasileiros e a gente tem que tentar combater isso. Se você tem um amigo, tem um conhecido, tenta ensinar ele para que ele não entre nessa espiral que é à beira da morte aí financeira. Às vezes a pessoa vai ficar 10, 20 anos, 30 anos patinando. E às vezes com uma simples mudança de hábito, uma simples mudança que ela fizesse no dia a dia, ela conseguiria se livrar disso. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau!